Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast da Michael Page, o Entrevistas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre performance, um paralelo entre o esporte e a vida profissional e o mundo corporativo. Não se esqueçam aí de dar um like, né, de entrar e assinar o canal do Spotify, da Page e do YouTube para que vocês acompanhem todo esse conteúdo e todo esse material que a gente promove aqui. Para a gente começar, queria fazer a introdução dos meus convidados. Queria convidar o Gil para falar para a gente quem é você, Gil, fora do teu currículo. Gil para os brasileiros e Reis para minha família, né? Que é nome holandês, não facilita muito minha vida aqui no Brasil, como sabe. Eu sou o presidente do Page Group no Brasil, Argentina, Peru e Chile. Holandês, 46 anos e muito ativo no esporte, a gente vai falar um pouco disso. Muito bom. E você, Eduardo, conta pra gente, quem é você fora do seu CV? Bom, vamos lá então. Olá todo mundo, prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Eduardo Jurcevic, sou CEO da Web Motors, estou há 4 anos, 25 anos no grupo, Santander como um todo, e assim como o Gil, um louco por esporte, apaixonado, né? Então fora do meu currículo isso está com certeza bastante presente. Sou brasileiro e croata, né? Tenho dupla cidadania, pai do Natan, de 20 anos, e estamos aí para a gente bater esse papo aqui sobre o esporte e muito mais. Muito bom. Gente, me apresentando, sou Stefano Dedini, um dos diretores aqui do Page Group para o Brasil. Também um apaixonado por esporte e um apaixonado por performance. A gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje. Eu não queria contar, mas eu tenho 2 convidados aqui, gente, que somados, o número de Ironmans que esse povo tem aqui é impressionante. Estou até um pouco intimidado aqui de conversar com eles, mas acho que o papo vai ser bom. Bom, vamos começar, vamos falar um pouquinho. Acho que a primeira pergunta, o kick-off para a gente discutir aqui, Eduardo, o que é performance para você? Bom, de uma forma bem resumida, eu acho que performance é você conseguir planejar, executar e entregar resultado de forma recorrente. Isso para mim é performance. Muito bom. E para você, Gil? Acho que já foi muito bem respondido, mas eu acho que para acrescentar, eu acho que performance para cada um é diferente, né? Eu acho que não dá para equalizar a performance de uma pessoa para outra, porque os talentos e às vezes tempo de experiência é muito diferente. Então, para mim, performance é quando uma pessoa consegue chegar no máximo do seu potencial dentro de uma tarefa qualquer um na sua vida. Eu acho que foram 2 excelentes definições e eu acho que tem um ponto-chave aqui dentro do que o Eduardo falou também, que é a consistência, né? A gente conseguir atingir os resultados de forma consistente, porque a gente não está falando aqui de performance sobre um determinado tema da vida ou sobre um determinado objetivo. A gente está falando de performance de uma forma para a vida toda, né? Então, acho que esse é um tema importante para a gente discutir aqui também. Bom, seguindo as perguntas, né? Contem para a gente um pouquinho de como é o dia a dia de vocês, como vocês se organizam. Gil, conta um pouco para a gente a sua rotina. Acho que a Eduardo comentou a parte justamente que você comentou agora, né? De como a gente alcança alta performance ou realiza todas as nossas ambições de vida profissional e pessoal durante tanto tempo, né, seguido. Então, acho que para mim, a palavra ter rotinas na sua vida, para mim, é crucial. E aí entra um pouco do esporte versus família também. Sou pai de 3 filhos. Então, imagina a vida em casa, com os filhos, a vida profissional, viajando e tentando gerenciar uma empresa na América Latina, mais o esporte. Para mim, esse equilíbrio dessas rotinas que se misturam, mas também se complementam, para mim é crucial. Então, eu tento manter uma rotina tanto familiar, quanto profissional, quanto dos treinos e das competições que eu participo, com muita consistência. E para mim, esse balanço, esse equilíbrio, aí essa energia que um gera para o outro também, eu gosto muito dessa variação de atividades na minha vida, no dia, na semana e no ano. Muito bom. Eduardo, conta pra gente como que é a tua rotina aí. Bom, vamos lá, rotina. Bom, só para entrar um pouquinho no detalhe aqui, né? Eu acordo no horário um pouco, né, fora da curva. Mas quando eu coloquei o planejamento e a disciplina para poder conciliar tudo, né, que nem o Gil bem falou, né? Você tem toda a atividade do teu dia a dia que já te toma bastante tempo. Tem o esporte, que é algo que no meu caso é minha paixão. E tem também família, né? E você tem que combinar o jogo com tudo isso. E eu acho que disciplina é fundamental. Você ter a rotina e com muita disciplina é a única forma de você conciliar os 3, né? Até mesmo depois a gente vai falar um pouquinho mais do Ironman assim por diante, mas eu acordava até 1 ano e meio atrás às 3 da manhã, agora estou acordando às 4, um pouquinho mais normal, mas para poder encaixar, porque eu preciso fazer 3 horas de exercício por dia, é o que me faz bem, né? É como me equilibra no dia a dia.
E isso já começa no dia anterior, né? Essa rotina do seu dia começa no dia anterior. O horário que você vai dormir, como é que você planeja, a qualidade do tempo, isso eu acho super importante. A gente vai explorar um pouquinho mais, mas essa questão do horário com a família, né? O Gil tem 3 filhos, né? Eu tenho só um por enquanto. Mas o tempo, como você gasta esse tempo, eu acho que ele é fundamental. Às vezes a gente fica falando de 1 hora, 2 horas, às vezes 15 minutos ou 20 minutos de total atenção sem celular, você consegue ser muito mais presente para os teus filhos do que ficar, às vezes, naquela rotina onde todo mundo está fazendo tudo, mas ninguém está fazendo nada. Isso tem que ser muito, muito encaixado, né? A hora do almoço, as reuniões, todas as disciplinas têm que estar super encaixadinho para que você não fique perdendo tempo. E no trabalho, uma coisa que eu revisitei e é uma constante é os comitês, né? Porque se você deixar a sua rotina, e você precisa estar em todos os comitês, então a gente tem que selecionar também exatamente quais são as reuniões que você tem que estar e não para você poder ter essa disciplina. Se você deixar, você é consumido, né? Você vai entrar no escritório às 8h30, sair às 20 e não dá tempo de fazer esse planejamento. Então, para executar essa minha rotina, é muita disciplina. Senão, você não consegue conciliar as 3 coisas. Maravilha, acho que tem vários elementos interessantes aqui. Tem um elemento que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é super relevante, que é a primeira. Eu tenho certeza que todo mundo que é aí do outro lado, que escutou um pouco da rotina dos dois aqui, que são pessoas de alta performance, falaram, nossa, mas como encaixar tudo isso? E todo mundo tem dificuldade, eu também tenho, pessoal. Mas tem uma coisa que é super relevante da gente pensar, que é o seguinte: as atividades, elas são complementares, né? É contraintuitivo para mim no começo, né, da minha carreira e tal. Eu sempre pensava, nossa, mas eu vou gastar tempo ficando com a minha família, ou eu vou gastar tempo fazendo exercício físico, sendo que eu poderia estar trabalhando ou focando na minha vida profissional, né, buscando performance. Mas na verdade é o contrário, né? Na verdade, esses outros elementos é o que te dão a condição para que quando você estiver trabalhando, você execute de fato performance. Então acho que esse é um elemento crucial, um aprendizado que eu tive a duras penas na minha vida até conseguir implementar. E tem um segundo ponto que eu acho que ambos falaram, né, da disciplina e de utilizar o tempo da melhor forma possível, né? Eu conheço bem o Gil, a gente já trabalha junto há algum tempo, ele é um fanático aí sobre esse ponto, né? Então eu acho que é muito legal ter essa perspectiva de vocês. Então, fazendo uma correlação com tudo que discutimos agora há pouco, né, eu acho que tem um elemento que todo executivo ele é um atleta corporativo hoje em dia, né? A gente tem uma velocidade da informação, a velocidade da comunicação. Então, assim, vamos dizer, o mínimo de performance esperada dentro das grandes empresas, do mundo globalizado de hoje, já é um nível de performance muito alto. Né? Então, os executivos eles têm que se tratar muitas vezes como um atleta de alta performance. Né? E isso compreende vários aspectos da vida, com certeza. Então, eu queria perguntar para vocês quais são as soft skills, né, que o esporte trouxe para a vida de vocês, que vocês aplicaram na vida profissional de vocês. Eduardo, conta para gente. Bom, vamos lá. Eu acho que vou citar 4 aqui. Né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, a capacidade de planejamento, né, de você realmente fazer o planejamento, você conseguir olhar e ter um mapa, né? Você ter realmente um caminho para seguir. Né? Não adianta você falar assim, vou fazer tal coisa. Né? Calma, vamos olhar primeiro, vamos se planejar, vamos traçar o curso aqui do que você quer atingir. A segunda, sem dúvida nenhuma, resiliência. Né? Eu acho que é super importante. E essas coisas, você estava falando anteriormente com relação as várias facetas aí, vamos dizer assim, eu acho que nós somos um ser humano só, né? Tanto eu, Gil, uma pessoa só aqui, e o que a gente aprende no esporte, sem dúvida nenhuma, você vai aplicar no trabalho, né? Você vai aplicar na vida pessoal. Então, eu acho que está tudo absolutamente interligado. Então, a questão da resiliência é algo que o esporte te dá e que você, sem dúvida nenhuma, por consequência, é quase que automático, você vai acabar aplicando na sua vida corporativa. Então, isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que a capacidade de se adaptar às situações, né? Se você pegar, até por um exemplo mesmo de um Ironman, né, são 9 horas ou 10 horas ou um pouquinho mais, né, quem está começando e tal, mas você imagina que pode acontecer de tudo. Né? Então você tem que ter uma adaptabilidade muito forte. Né? Te fura um pneu, você começa a ficar mal do estômago, te dá uma tontura, surge alguma coisa diferente, como você faz? Você está lá em cima, no dia que você planejou a tua vida inteira, né, treinando às vezes por uma competição e tem um imprevisto. Não é diferente no trabalho, você tem mudança de economia, você tem mudança de fatores dentro da empresa, às vezes, né, estruturas e assim por diante, você tem que ter capacidade de adaptabilidade. E a outra é resultado. Né? Eu acho que isso, sem o resultado, se você não tiver essa capacidade de entregar, e o esporte também eu acho que traz muito isso. Né? Você, às vezes, quantas vezes aqui, eu acho que o Gil também tem várias histórias para contar, mas
Quantas vezes você está lá numa prova que você fala, o teu corpo está pedindo para você parar, né? Está falando assim, poxa, já está na hora. Não é diferente. Às vezes você tem uma meta que parece às vezes um negócio super difícil de atingir, mas se você tiver foco, né, bastante disciplina para entregar esse resultado e foco nesse resultado, eu acho que a cabeça às vezes faz a diferença. É óbvio que não vai ser diferente. Se você chegou numa prova e você desistiu, por isso que eu penso sempre, eu desisti 2 vezes de prova, depois a gente fala dos erros, né? Uhum. Mas se você desistiu, você vai acabar desistindo também depois no trabalho. Então, essa força que o esporte às vezes te traz e às vezes a energia de todo mundo naquela mesma direção, você acaba completando e se superando, também vai acontecer isso, vai te refletir em outros aspectos da vida. Então, eu acho que essas coisas o esporte, sem dúvida nenhuma, trouxe para mim e eu acho que é muito importante para qualquer um, cada um com o seu objetivo, né? Muito bom, Gil. Excelente. Não, eu acho que eu queria colocar um ponto que a gente não falou ainda, né? Tem um pouco a ver com o planejamento do tempo, mas eu acho que não existe um executivo, um empresário de sucesso ou um atleta sem acompanhamento, ajuda e da família, né? Eu acho que todo alinhamento em casa, tanto com os filhos, dependendo da idade, com a esposa, com outros familiares, com colegas, sobre os seus objetivos na vida, seja profissional, seja de esporte, é muito bom esse alinhamento. Senão você cria realmente nessa rota de alta performance, tanto no esporte quanto na vida profissional, com certeza alguns problemas de tempo dedicado, etc. Tem que alinhar muito bem qual é o seu objetivo, por que você está fazendo e como vai impactar isso talvez no seu tempo com a empresa, com alguém, etc. Então acho que esse é um ponto muito importante. Eu queria contar um exemplo, por exemplo, que eu faço nas minhas provas de longa duração que eu consigo utilizar muito bem na questão de planejamento na minha vida profissional. Uma prova de Ironman, que a gente está falando aqui bastante de Ironman, não sei se todo mundo sabe o que é um Ironman, acho que é bom explicar rapidamente, que é uma prova de 3 modalidades, né? Que a gente está falando de 3,8 km de natação, 180 km de bike e uma maratona de 42 km. Então, realmente, é uma pessoa normal, leva bastante tempo para fazer isso. E, honestamente, quando eu começo uma prova assim, largando às 7 da manhã, sol nascendo na praia, para 3,8 km de natação, 180 de bike e 42 de corrida, você pensa nessa distância, você não larga com tanta confiança, porque é muita coisa, é uma loucura e tudo pode acontecer ao longo desse caminho. Eu quebro essa prova em várias etapas. Então eu quebro a natação, que é a coisa que eu menos gosto, em 2 voltas de 1900. E eu comemoro a primeira volta e a segunda volta. A bike também, eu quebro ela em várias etapas. E a maratona também em mais ou menos 4 de 10. E eu comemoro na bike e na corrida essas pequenas conquistas. E para mim, muitas empresas fazem estratégias de longo prazo. Colocam uma meta em 5 anos. Isso não conecta e engaja as pessoas. Então, quando você coloca essa meta em short sprints e você comemora esses milestones menores, engaja mais pessoas, você tem mais energia e é muito mais legal fazer assim. Então, acho que planejamento, prova versus planejamento de companhia, linkado a engajamento de pessoas e funcionários, para mim, é um grande aprendizado que eu tenho dentro do esporte de endurance. Muito legal. Acho que tem 2, complementando, porque os 2 já falaram bastante coisa aí, mas tem 2 aspectos que eu acho que são bem interessantes. O primeiro nos esportes coletivos, você aprende muito a como lidar com times, né? Entender o outro, etc. E no esporte individual, você aprende muito a depender da sua performance exclusivamente, né? Então, acho que é uma lição de empreendedorismo, do tipo, depende de você. Você está lá sozinho, você precisa fazer. Então, acho que esses 2 pontos são bem, bem relevantes. E tem uma sequência aí que é, todo atleta, ele adora dados. Por quê? Porque ele tem que conhecer dados. Ele tem que conhecer o quanto que ele treinou, quanto tempo ele fez, etc. Então, o próprio esporte já dá uma lição do data-driven, né? Que é um pouco do mundo corporativo que a gente vive hoje, que é tomar decisões com base em dados. Nada mais é do que uma coisa que o esporte faz há muitos anos, né? Então, a gente olha os resultados e, naturalmente, a gente implementa um pouco dessa cultura de olhar os dados e buscar uma performance melhor aí com sucessão, né? Então, acho que esses temas são bem interessantes. E falando um pouco disso, né, a gente sempre vai ter aquela dinâmica do curto prazo versus longo prazo, das decisões difíceis, dos objetivos, dos milestones, como o Gil falou, né? E, obviamente, nem sempre a gente vai conseguir performar no máximo que a gente consegue. Então, falar de alta performance, a gente está falando de equilíbrio,
Falando de equilíbrio, nós estamos falando de nutrição, de sono, de meditação e afins. Quais ferramentas de equilíbrio, né, de recuperação vocês utilizam aí, Gil? Você comentou um ponto muito importante, que como a gente faz tudo isso, né? Eu acho que eu tenho amigos e familiares e colegas que me perguntam, mas Gil, como que você faz tudo isso em 24 horas, né? E aí eu queria fazer conexão aqui a sua pergunta. Para mim, tudo começa com a saúde física. Então, para mim, recuperação, alimentação, o sono e a alimentação são cruciais, né? Eu acho que para um dia render bem, para você ter energia, a rotina da alimentação ele é crucial. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma rotina alimentar que é quase todo dia a mesma coisa. Que meu corpo sabe exatamente o que vem, a que horas e o que processar. E para mim, esse tipo de equilíbrio de alimentação me traz muita energia, me traz tranquilidade. E uma coisa que eu queria só responder à última pergunta que você fez anterior, que a gente teve um personal trainer em comum, né? Eu e o Eduardo, durante um tempo. E ele sempre me falava, antes de largar a prova, vai sem medo, né? Porque uma maratona de 42 ou um Ironman de várias horas de prova, você às vezes larga com muita cautela. Aí depois você finaliza a prova, você fala, putz, eu podia ter ido mais rápido, né? Então essa confiança que o treino te dá base para ter alta performance durante a prova, para mim é igual na empresa. Treinamento nas empresas, aproveita ao máximo esse tempo que a empresa está te dando ou está investindo em você. Porque durante o dia a dia vai render. A gente fala em inglês, will pay off, né? Então acho que a alimentação, treinar, acreditar que o resultado vai vir é crucial. Legal. Eduardo? Bom, acho que o Gil já falou bastante, né? Já quase resumiu aqui um pouco das minhas coisas, mas eu queria complementar com duas, né? Primeiro, eu às vezes escuto muito, né, a pergunta, mas por que tudo isso, né? Eu não sei se você já escutou essa pergunta, mas às vezes as pessoas, mas para que fazer tanto isso aqui? E aí, gente, porque primeiro para me dar prazer, eu gosto, né? E eu não faço esforço, né? Eu acho que, às vezes me perguntam, mas por que você acorda às 3 da manhã? Porque eu queria ir para o Mundial do Havaí. E eu, quando fiz meu planejamento, falava, pô, tá faltando aqui 1 hora que eu preciso fazer a mais de treinamento para que com os dados, vamos dizer assim, né, da minha performance, eu ia conseguir fazer o que eu estava planejando, senão não ia dar para encaixar. Então, eu tinha um objetivo, né, e você tinha um propósito. Eu queria fazer isso de qualquer jeito. Então, isso é super importante para você buscar essa motivação. Acordar para mim cedo, para mim era o melhor momento do dia. Não sei se para você, mas assim, treinar é uma satisfação absolutamente enorme. Então, você tem que buscar um pouco do teu propósito. A gente fala muito em propósito, cada um tem um pouco do seu, né? De você saber, eu estou fazendo isso com tal objetivo e ter a felicidade de fazer isso. A gente tem muita disciplina, né? Falando um pouco das ferramentas, da rotina, na questão do treino, né? A gente tem a famosa planilha, né? Para quem não sabe, né? Para quem não está acostumado, a planilha é tudo na nossa vida, né? Você recebe o treinamento que você tem que executar. Se você chega, que não é diferente da empresa, se você chega lá naquela semana e fala assim, hoje eu não vou fazer esse treino, você está se sabotando. É a mesma coisa na empresa, né? Eu quero ser diretor, eu quero ser presidente, eu quero atingir... Tá bom, você tem várias coisas que você... Quando você fala, eu não vou entregar isso aqui, eu não vou fazer, tá? Você está se sabotando. Você está olhando para alguém do seu lado que está fazendo isso, que vai chegar na sua frente. Então, eu acho que isso é super importante, a gente ter isso no nosso mindset, porque não é diferente. E para recuperar, realmente aí não é tão sozinho assim, né? Eu acho que vale uma dica aqui, eu escolhi, ao longo dos meus 20 anos de triatlon, eu escolhi bons e maus profissionais, né? E é fundamental você ter uma equipe boa, realmente, do teu lado. A gente tinha um personal super em comum, mas aí eu estou falando também de um físio, de um nutricionista, e assim como também tem hoje no mundo corporativo, todo mundo tem algum conselho para dar, né? Tem alguma coisa para falar, mas tem que buscar coisa de qualidade, profissionais de qualidade, gente que realmente vai te orientar. Então eu acabei desenvolvendo algumas coisas em casa, por exemplo, que no caso de mente, né? Fazer o esporte para mim já é minha terapia, né? É lá onde eu estou mais, se você for mais presente, que é tão difícil de você ficar no hoje, ficar no presente, é quando eu estou fazendo o meu esporte. Ali não existe mais nada. Eu consigo absolutamente mentalizar, fazer minha recuperação ali, já vai se energizando para o dia que vai vir, de reuniões e assim por diante. E tem a parte que o Gil já falou bem da alimentação também, eu absolutamente sigo super regrado, porque é fundamental, você é o que você come, a verdade é essa,
Fala assim, eu quero ser atleta de alta performance, e você ficar todo dia tomando a bebida alcoólica, por exemplo, é incompatível, não vai dar. Não tem problema nenhum. Mas olha, seta que você não vai ser um atleta de alta performance. E a recuperação é super importante. Eu tenho minha disciplina de horas de sono, eu absolutamente coloquei meu quarto de um jeito para eu realmente usar, já que eu durmo pouco, às 6, 7 horas, eu tenho isolamento acústico dentro do quarto, isolamento de qualquer tipo de barulho ou iluminação, para que eu possa ter minhas horas de sono de qualidade. Ela é fundamental para o dia seguinte. Precisava de equipamento, às vezes normal você vai num recovery, né? Você vai num físio para poder fazer um trabalho, comprei o equipamento, coloquei em casa, eu faço lá o meu recovery, então você tem que montar um pouco dessa logística de acordo com o objetivo que você tem. Né? Então isso é fundamental. Sem isso, sem a recuperação, sem a diversão também, porque a gente costuma falar que o dia da prova é o dia da diversão. Né? Se você ficar muito tenso, tal, as melhores provas que eu fiz até hoje, as provas que eu entrei mais relaxado. Porque quanto mais tensão e nervoso você fica no dia da prova, deixa para ficar, a gente fala meio rígido demais no treinamento. Quando vai para a prova, tem que dar uma relaxada também, que acho que faz parte de fazer bem. Posso acrescentar um ponto? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de alta performance, para mim, esporte e vida profissional, né, executiva, a gente falou, putz, são 20, 30 anos que a gente tem que auto performar. Mas eu acho que, como o Eduardo, como você também, Dedini, a gente tem ambições na vida que vai além do profissional, além do esporte, né? Então a gente é pai, a gente é irmão, a gente é amigo. Eu tenho muitas ambições na vida, né? Então eu fiz uma vez na minha vida, eu fiz o meu ciclo de ambições. O que eu quero realizar na minha vida? E é muita coisa. E para realizar tudo isso, eu preciso estar bem por muitos anos. Então eu coloquei esse equilíbrio tanto do esporte profissional, recuperação, alimentação, sono, momentos de relaxar com a família, de fazer as coisas só com os filhos. Eu quero realizar todas as ambições. Para realizar isso, eu preciso manter essa disciplina. Senão, com 50 anos, 55 anos, 60 anos, onde eu ainda tenho muita coisa para realizar, eu não tenho mais energia para fazer isso, ou não tenho mais cabeça, ou não tenho mais físico, ou não tenho mais mental. Então, todo investimento que eu estou fazendo os últimos 46 anos é para fazer mais 46 anos com alta performance, claramente respeitando a idade, etc. Mas eu tenho muita coisa para fazer ainda. E eu sei que eu preciso me cuidar todo dia para que nos próximos 46 anos eu tenha esse mesmo pique. Eu acho que tem um tema... vocês percebem que tanto no discurso do Gil quanto do Eduardo, a gente tem um aspecto integrativo. O que eu quero dizer com isso? Todas as esferas da vida, elas têm uma intersecção, né? E eu acho que eu gosto de fazer uma provocação, porque assim, a gente acaba de uma forma simplista, né, olhando para atleta e fala assim, nossa, esse cara ele tem que treinar muito, ele tem que o executivo da mesma forma, né? Então se você come mal, você não vai performar no seu trabalho. Se você dorme pouco, você também não vai. Por um período curto de tempo, você até consegue levar, né? Mas durante uma carreira, né, a coisa acaba pegando um pouco. E quando a gente fala de uma carreira, a gente está falando de anos e anos de trabalho, de performance, de entrega de resultado, etc. Então, eu provoco você, que não necessariamente é um atleta de alta performance, mas olhar para todos os aspectos da sua vida e transportar o que você entende que um atleta faria, né, para os outros aspectos da tua vida, como ser pai, por exemplo, né, como cuidar da tua família, como trabalho e afins. Né? Então, acho que esse é um ponto que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Né? As pessoas acabam falando, não, isso aqui não é para mim, eu não preciso disso. Gente, a vida hoje em dia ela demanda muito, né? Então ter uma gasolina boa, ter a nutrição correta, ter o descanso correto é o que vai garantir que você atinja os seus objetivos não só profissionalmente, mas em todos os aspectos da tua vida, né? E isso permeia o que eu falei, né? Muitas vezes aquela indulgência de curto prazo, né? Comer aquela coisa gostosa ou deixar de fazer uma coisa que é necessária, mas que incomoda e etc., que vão te dar um conforto imediato, mas vão minar o teu objetivo no longo prazo, né? Aquilo lá é um sabotador, né? Então vamos fazer escolhas sábias, né? Escolhas que nos levam para onde a gente quer ir. Então acho que essa é uma provocação aí que eu acho que é legal de fazer para todo mundo, né? E aqui, puxando um pouco, né? Tem um artigo bem legal
da Harvard Business Review de 2001, se eu não estou enganado, onde ele fala do pilar, né, do equilíbrio e etc. E lá eles elencam o físico, emocional, espiritual e o mental, né? Então essas 4 esferas aí elas se complementam. Né? E a gente falou aqui tanto desses aspectos. Né? Como que vocês equilibram isso na vida de vocês? Porque não é fácil, gente. A gente sabe. Né? Eduardo, conta pra gente. Bom, o equilíbrio assim, ele é muito pessoal. Né? Assim, cada um, aqui a gente passou por alguns aspectos aí que talvez cada um tenha a sua fórmula, né, de fazer as coisas. Mas eu acho que é muito importante, eu procuro ficar muito atento aos sinais do meu corpo em tudo. Né? E também dos meus sentimentos. Eu acho que isso é super importante. O esporte me trouxe coisas assim que eu nunca podia imaginar, né, do ponto de vista de atingimento. Né? E você lê muito e você se capacitar, né, ter orientação, eu acho que é fundamental para você conseguir desenvolver todas essas coisas. E cada um vai buscar um pouco desse equilíbrio. Né? Eu, por exemplo, faço a minha terapia, por mais que eu faça terapia há 15 anos, né, eu tenho um acompanhamento, eu vou com coaching, acho super importante ter um trabalho desse complementar. Você acaba tendo que saber um pouco também do que você quer, né? Desse equilíbrio que você procura ter as coisas. Eu, por exemplo, me dedico muito à questão do esporte, à questão de leitura, que eu acho que é o momento que a gente faz a meditação. Eu ainda tenho esse sonho, que nem o Gil falou, de fazer muitas coisas. Uma coisa que eu quero evoluir muito na questão da meditação, de eu poder cada vez mais conseguir. Nos dias de hoje é tão difícil, né? Você conseguir ficar no presente, ficar no hoje, ficar naquele momento. Eu acho que a meditação ajuda muito nisso. Mas eu procuro fazer, dentro do meu planejamento, a questão do momento que eu estou no meu esporte, no momento que eu estou fazendo as coisas, eu estando no presente, para mim já é algo que eu estou trabalhando o meu espírito, a minha alma, porque é muito difícil você conseguir concentrar hoje em dia. E eu acho que esse foco o esporte às vezes te traz, né? Ele consegue te colocar. É difícil quando você está lá numa prova, ou no Ironman, ou numa maratona, você ficar tão, vamos dizer assim, com a cabeça fora do lugar do que você está fazendo. Você tem que estar escutando o tempo todo o teu corpo e vendo as tuas necessidades. Então, tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar um pouco mais do lado espiritual. Seja lá por fases aqui, cada um vai ter a sua história e você está precisando um pouco mais desse acolhimento. Vamos dedicar. Não ignore o que o teu corpo está te falando, tanto do ponto de vista de sentimento quanto físico mesmo. Tem muitos sinais que você escuta dentro de você. Parece um pouco jargão, mas é um dos lemas da minha vida, né? E a maioria, ou 99% das coisas que você tem que resolver está aqui dentro. Não está externo. E para isso você tem que se conhecer. E cada um vai buscar a sua forma. Eu busquei através do esporte, acho que o Gil também um pouco através do esporte, mas você tem que encontrar um pouco do seu mantra aí para poder te manter dentro desse equilíbrio. E cada fase é uma fase, né? Meu filho agora está com 20 anos. Né? Você falou para mim no começo que teu filho já é mais novo. Né? São fases diferentes. É óbvio que com um filho pequeno, você vai ter que ajustar um pouco esse equilíbrio dessas coisas. Você vai ter que se dedicar uma parte, talvez um pouco mais do teu tempo nesse momento para uma coisa ou para outra. Mas vamos ter que olhar um pouco mais de médio e longo prazo, né? E ir encaixando essas coisas conforme a vida também vai te colocando esses desafios, né? É essa capacidade de adaptação que eu acho que também é super importante. Legal. Gil? Não, esse é um excelente ponto. E esses 4 elementos de Dini, para mim, que eu me lembro também dessa leitura, eu já li muito sobre essas matérias, a parte física vem em primeiro lugar. Se a parte física não está bem, a parte mental não está bem também, muitas vezes. Não o contrário. Então, de novo, volto à alimentação, uma certa disciplina de rotina ajuda muito para criar essa base para que você evolua nos outros 3 elementos. Eu tenho no meu dia a dia, rotina para mim é crucial, são 2, 3 momentos durante o dia que eu tenho momentos de descanso. E é louco, porque eu também acordo super cedo, não tão cedo quanto o Eduardo, eu acordo umas 4:30, 5, e eu tenho já uma rotina com os cachorros. Isso, para mim, antes de todo mundo acordar, eu faço uma caminhada com os cachorros. E para mim, isso, cara, eu planejo o dia a dia, eu relaxo com a natureza. Eu adoro São Paulo, na loucura de São Paulo, mas eu adoro escutar São Paulo acordar. Eu acho isso demais. Então, eu tenho esse momento de manhã. Depois vem toda a rotina de café da manhã com as crianças, treino, etc. Depois tem a rotina de empresa. De manhã e à tarde eu tenho 2 momentos de descansar 20 minutos, além do almoço. Então, 10:30, 11, eu pego 20 minutos para ler alguma coisa, para fazer uma ligação para minha mãe na Holanda, para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Eu dou uma caminhada aqui pela Vila Olímpia. À tarde, 4:30, 5, eu faço a mesma coisa, para relaxar um pouco a mente e para fazer uma outra coisa. 20 minutos é suficiente para mim. Então, eu coloquei na minha rotina
certos momentos de descanso durante o dia para que eu consiga alcançar alta performance durante o resto do dia, né? Porque não adianta na nossa vida ter um pico enorme de energia, de performance, e depois você tem que recuperar 3 dias. Então, para você gerenciar o stress, o nível de stress na sua vida, o stress é bom. Até um certo nível, o stress é bom. Te dá uma concentração de 100%. Só que depois a gente vai fazer dicas de livros. Tem um livro que salvou minha vida nessa questão de Ironman, triatlon, esporte, família, filhos, viagens, que é The Power of Full Engagement, que gerencia exatamente, te ensina como gerenciar sua energia e não o tempo. Porque todo mundo tem 24 horas por dia, né? Todo mundo tem. Por que alguém faz mais e outro faz menos naqueles 24 horas no dia? Tem a ver com disciplina, tem a ver com a gestão do sua energia que você coloca para cada item da sua agenda. Uma coisa mais importante, às vezes eu estou em reuniões que eu posso estar 80% concentrada porque tem alguma outra pessoa gerenciando essa reunião, eu não preciso estar 100% todo o tempo. Tem outros momentos na minha vida profissional pessoal, que eu estou com meu filho, estou com algum assunto importante na empresa, que eu preciso estar 100%. Então, gerenciando isso durante o seu dia a dia, durante o seu ano, durante a sua vida, para mim foi crucial essa lição que eu tive desse livro. Muito bom, muito bom. Dicas valiosas aí dos dois. E para a gente fechar, né, essa rodada agora de perguntas, eu gostaria de ressaltar um pouco disso. Eu e o Gil, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Mas esse tema, pessoal, ele tem aplicabilidade para todo mundo, né? A gente aqui tem 2 atletas aqui de altíssima performance. Eu posso me incluir como um idealizador da alta performance. Algum dia eu vou chegar neles aí. Mas isso eu acho que cabe para todo mundo, né? Assim, a gente fala muito dentro do universo do esporte, que às vezes você vê uma pessoa que está com obesidade, etc., ter a força de vontade de treinar é até mais entusiasmante, né? Mais bonito do que aquele atleta que está acostumado a treinar. Então, pessoal, isso é para todo mundo. Então, eu queria pedir uma dica para os dois aqui, né? O que vocês diriam, uma dica prática para começar, né? Para lá atrás, quando vocês começaram a carreira de vocês ou a vida de atleta de vocês, dá uma dica, um gatilho que ajudou vocês a chegarem onde vocês estão. Gil? Posta duas dicas, vai. Não, John, eu volto sempre na alimentação porque não adianta a gente falar de esporte sem que você muda a rotina alimentar ou de sono ou qualquer coisa na sua vida que te dá base de energia ou de saúde mental para você seguir. Uma vez eu estava com um amigo conversando na mesa, a gente estava de casal conversando, e a gente estava falando da dificuldade para os filhos se alimentarem bem, né? Comendo verdura, frutas e não tanta fritura. E esse meu amigo falou assim, eu não consigo fazer que meu filho não come mais nuggets. Ele só come nuggets todo dia. Eu falei, mas quem compra as nuggets? Né? Então, tem algumas soluções super simples de você educar seus filhos e você se auto-educar também de se alimentar, porque quem compra é você. Né? Então, coisas simples para a base. Para mim, uma das dicas é não coloca tantas ambições ao mesmo tempo na sua vida. Então, tem aquelas pessoas que agora estamos chegando no final do ano, que vão falar, putz, eu vou colocar as coisas que eu quero fazer diferente ano que vem. Aí vem aquela lista enorme, né? Se você olhar aqui que você realiza de verdade depois, muda uma rotina na sua vida, seja de esporte, alimentar, seja de qualquer coisa que você coloca como ambição, objetivo, escolha 1 ou 2 e vai com calma. Então, por exemplo, você quer entrar no esporte, você é uma pessoa que não tem essa rotina, não tem esse costume, começa devagar, começa a caminhar. Começa a caminhar e depois faz uma corridinha de 2 minutos em cada quilômetro, o resto você anda. Você vai aumentando aos poucos a sua dificuldade, para que não seja um esforço que você não vai seguir. Mesma coisa com dieta. Quando as pessoas falam, nossa, eu entrei numa dieta, mas eu perdi 8 quilos. E eu pergunto, quanto tempo dura essa dieta? Ah, dura 4 meses, eu vou perder 20 quilos. Eu falei, legal, e depois? Como vai ser a sua sequência depois dos 4 meses? O ponto para mim é o que dura e como você pode evoluir de uma maneira saudável e sozinho, porque não adianta sempre depender
do personal trainer. Tem gente que fala, não, eu só treino se eu tenho a cobrança do meu personal trainer. Tanto a conta para pagar, quanto a pessoa que está me esperando na academia. Não acho que é sustentável. Isso é um bom início. Mas como você vai evoluir desse ponto para uma autodisciplina? Muito bom. Eduardo? Bom, vamos lá. Eu vou tentar ficar numa só, tá? Porque o Gil já falou duas coisas importantes. Mas eu queria colocar um pouco do tema da limitação mental. Né? Eu acho que... Eu tive uma vez uma pessoa na minha equipe. Eu fiquei muito feliz com a forma que a gente conversou na época, porque ele é aquele cara avesso ao esporte. Tá? Falando assim, mas eu não gosto, né? Mas eu não gosto nem de suar. Começa já por aí, né? Então eu tenho aversão a tudo isso. E eu coloquei uma outra ótica para ele, porque ele era um cara assim que tinha como lema de família muito fé, família e trabalho, né? Era um negócio muito forte dentro dele. Eu falei assim, mas vem cá, e teus filhos? Você não concorda que talvez se você conseguir cuidar... E ele tinha alguns problemas de saúde, né? Se você conseguir cuidar um pouquinho melhor da tua saúde, você não acha que você vai ter mais longevidade na tua vida e vai poder aproveitar melhor os teus filhos? Imagina você não cuidar, continuar nesse ritmo que você está. Deus que me perdoe aqui, mas acontece alguma coisa mais séria, você tem algum problema que vai ficar numa limitação muito grande, você não vai poder mais ter contato com o teu filho. Aí ele olhou para mim assim e falou, você vê, é uma outra ótica de você, seja lá por hábitos saudáveis, seja lá por longevidade, qualidade de vida. Depois de um tempo, né, ele virou para mim, depois de uns 2 anos, e estava super mais, sabe, perdeu peso, se sentindo melhor. Ele falou assim, Eduardo, minha vida mudou. Mudou minha relação com a minha mulher, mudou a relação com meus filhos, mudou a relação comigo mesmo. Então, eu acho que são pequenas coisas, às vezes. Não precisa a gente colocar, às vezes, esses grandes objetivos. Né? A gente fica muito falando do Ironman porque talvez seja o extremo de performance, né? Porque tem muitas coisas para você chegar lá, né? Que a gente já falou aqui dessa trajetória. Mas coisas simples também ajudam. Né? Você precisa... O que talvez que você tenha que romper é a questão da limitação mental. Eu vou contar só 2 histórias aqui para encerrar esse capítulo. Uma vez eu estava na academia e chegou um cadeirante, né, para nadar, né? E aqui pertinho, por sinal, né, na academia. E aí a pessoa chegou, subiu no elevador, tudo chegou na academia, eu olhei e tal. A pessoa pegou, saiu da cadeira, com a limitação toda que tinha, pegou óculos, pegou a touquinha, colocou, nadou, tudo. Mas assim, olha, excepcional, com todas as limitações que tinham e as dificuldades. E depois eu fui conversar um pouquinho com o professor e ele falou, pô, que legal aqui, né, a atitude da natação e assim por diante, se superando e tal. E aí o professor falou assim, eu conversei um dia com ele e ele virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma limitação física aqui. Eu estou num corpo que não me ajuda a fazer esse tipo de esporte. Mas a minha cabeça ela é livre. A minha cabeça, eu consigo fazer o que eu quero e eu vou conduzir ela. E eu quero fazer isso aqui. Então, a tua cabeça não pode deixar ela como uma limitação. Ela tem a tendência, às vezes, a te deixar na inércia. Né? De você ficar, já não gosto de esporte, eu vou ficar onde está. Não, você tem que tentar expandir um pouco em pequenos passos. Né? Pequenas conquistas. Porque tem um benefício muito grande, cada um na sua. Um vai fazer Ironman, o outro vai fazer qualquer atividade, o outro vai caminhar com os amigos, o outro vai jogar bola. Não interessa, mas ter isso ele é super importante. E a segunda história que eu queria contar, o pessoal olha muito e fala assim, você chega a fazer um Ironman de uma hora para outra. Né? Eu também tive que superar minhas limitações mentais. Eu olhava para um Ironman e falava assim, mas vem cá, como é que alguém corre 42 depois de pedalar 180? Não me parece ser algo razoável. E se você ficar pensando só nessa distância, né, como o Gil aqui, todos nós começamos sempre com pequenas conquistas. Né? E eu comecei com triatlon short, pequenininho, tal, não sei o quê, e você vai evoluindo e tua cabeça vai expandindo. Quando você termina um Ironman, você lembra desse momento e você fala assim, caramba, olha só como é que é, eu não posso deixar minha cabeça limitar. Porque se eu fosse deixar por aquele pensamento, eu não ia fazer um Ironman. Você olha e você fala, não, isso aqui é muito difícil, né? É over para você, para o teu corpo. Mas é porque é a tua mente que te trava. Então, expanda, realmente empurre realmente a sua mente e não deixa ela te travar. Vale isso para a vida mesmo e vale para a empresa. Tranquilamente. Quando a gente olha para a meta, às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? Quando você está depois fazendo, aí você lembra daquele momento. Então, a mente não pode te limitar, ela tem que te ajudar realmente a expandir seus limites. É isso que eu acredito. Muito bom, gente. Eu acho que tem 2 temas interessantes para dar dicas práticas, assim, muito em linha com o que eles falaram. Acho que o primeiro é sempre atrele um novo hábito que você quer a um hábito antigo que você tem.
Então, assim, se você quer começar a fazer esporte, poxa, todo dia você escova o dente de manhã. Por que não fazer 5 flexões antes de escovar o dente? E aí depois fazer 5 flexões da próxima vez que você for escovar o dente. E daqui a pouco você já está fazendo uma quantidade grande. Por que não, em vez de usar o elevador, você subir de escada? Por que não ir para o trabalho a pé? Enfim, então acho que sempre você conectar com hábitos que você já faz facilitam. E quando você vê, você já andou bastante coisa aí. Muito bom, gente. Antes da gente ir para as perguntinhas que o Instagram nos mandou, né, eu queria trazer um tema super legal para vocês, né? A gente está lançando o estudo de remuneração de 2023 do Grupo Page, tá? Nesse estudo a gente vai falar um pouco sobre tendências de tecnologia, cenário econômico, obviamente sobre faixa salarial. Esse é um tema que todo mundo gosta de saber um pouco, né? Então convido vocês para que vocês entrem no site do Grupo Page e vocês consigam ter acesso a esse material e, enfim, ter acesso a todas essas informações. O link está na descrição do vídeo do podcast, tá bom, pessoal? Bom, dando sequência, né, a gente, na nossa página do Instagram, então já convido vocês aí para nos seguir no Instagram também, a gente faz uma caixinha de perguntas antes de todos os podcasts que a gente faz. E a ideia dessas perguntas é colher um pouco das dúvidas que vocês têm para que a gente conduza aqui o nosso papo. Né? Então eu vou trazer algumas perguntas que a gente recebeu e convidar aqui o pessoal para responder. Então acho que a primeira pergunta é, na sua opinião, qual é a principal característica de um profissional de alta performance? Eduardo? Bom, eu acho que eu comentei um pouco no início, né, mas eu vou reforçar aqui com colocar mais uma característica. Eu acho que a alta performance está ligada a realmente voltar àquilo que eu falei, né, de você ter um planejamento, você ser capaz de planejar, de você identificar o que você tem que fazer e qual o planejamento para você atingir. O segundo é a execução. Eu acho que parece ser algo, né, que mas já temos a estratégia, está tudo feito. Né? Aí vale a brincadeira, está no PowerPoint, está tudo certo. Não, depois do PowerPoint, que é super legal, é importante a gente ter esse momento de ideação, discussão e ter um planejamento, mas a execução é fundamental. Né? Então, eu acho que alguém que consegue executar o que planejou também é algo que já começa a contribuir para a alta performance. E a segunda, você ter a realização do resultado. Você somar esses três e colocar isso de forma consistente ao longo do tempo, eu acho que isso é considerado um profissional de alta performance. Porque se você for ver, tem o ano, às vezes, aqui no Brasil, é normal. A volatilidade, eu sempre estava discutindo isso. Algum ano a gente entrou olhando para o ano que vem aqui no Brasil, falando, não, eu sei o que vai acontecer. Talvez, né, em alguns países, raros países, você tem uma previsibilidade. Mas aqui no Brasil a gente está acostumado com essa volatilidade. Então você tem que se preparar para você ter essa recorrência. Né? E você com esses três, o tempo todo com esses três skills trabalhando, você consegue atingir isso. Eu queria acrescentar só mais uma aqui, que é um pouco da questão de a gente ter um equilíbrio emocional nisso tudo. Né? Eu acho que no mundo atual, com a quantidade de coisas, com exigências que a gente tem, a gente está aqui numa posição que nem o Gil falou bem. Você toca uma empresa, você tem que tocar a família, você tem que tocar teu esporte. Se você não tiver essa capacidade, né, emocional de entender as pessoas, de realmente se entender e conseguir fazer gestão de time, aí eu acho que vai ficar bem difícil de atingir. Então eu acrescentaria isso na alta performance, porque você vê que preparar a equipe, né, você desenvolver pessoas junto com você não vai entregar nada sozinho. Diferente do Ironman, que também tem a necessidade da equipe, do esporte, tal, que às vezes você está lá sozinho no dia da prova, mas teve todo um trabalho anterior. Então, eu acho que ter essa capacidade no mundo atual, que é um mundo cada vez mais digital, que às vezes você tem uma tendência a se distanciar um pouco dos relacionamentos, eu acho que isso vai ser fundamental, principalmente para as novas gerações. Não desperdicem isso, não achem que isso não é relevante e fica só com o técnico. Né? Você ter essa capacidade de entender e fazer gestão de pessoas é fundamental para você ter alta performance. Então, eu acrescentaria isso nas três anteriores que eu falei. Muito bom. E você, Gil, qual é a principal característica de um profissional de alta performance? Não sei se tem alguma coisa para acrescentar, é muito, muito bem explicado. Eu acho que um ponto importante para uma pessoa de alta performance é a vontade e esse drive que a gente fala em inglês para sempre querer fazer mais ou melhor, porque não sempre mais é melhor, então eu estou colocando os dois. Esse motor interno para buscar melhoria, para receber feedback, para você tentar melhorar seu treino ou melhorar sua performance na empresa, sempre achando onde você pode ter algum ajuste para você ter uma performance melhor. Esse fome, esse drive para buscar isso, para receber feedback, para treinar mais ou para você aprender ou voltar para a faculdade, fazer um MBA, etc., para se melhorar,
para mim ele é crucial. E com isso, eu acho que uma pessoa de alta performance ele não consegue manter isso por muito tempo, que é outro ponto muito importante, sem que você seja uma pessoa feliz. E para ser uma pessoa feliz fazendo alta performance, você tem que tomar escolhas na vida. Não dá para fazer tudo. Então, eu acho que essa disciplina para você tomar as escolhas certas, ter essa fome interna, tenta sempre se melhorar em qualquer ponto da sua vida para você ter alta performance no aspecto que a gente está falando aqui, para mim, é crucial. Muito bom. Gente, assim, só para ilustrar um pouquinho, né, da pergunta, a gente teve mais de 1.000 pessoas votando sobre esse tema. E o tema que mais apareceu, 30% das pessoas que responderam falaram de autogestão, que é um pouco do que a gente falou aqui, né, de como você consegue construir, né, os seus drives, como você consegue buscar o seu próprio equilíbrio, o seu autoconhecimento. Então, acho que autogestão aí talvez seja um tema bem interessante para a gente se aprofundar. Segunda pergunta. Quais ferramentas fáceis eu posso implementar no meu cotidiano para equilibrar o trabalho e performance? A gente já falou um pouco disso, mas vamos explorar um pouquinho o tema. Eduardo, tem alguma ferramenta, alguma coisa bem prática assim, que você recomendaria? Olha... Bom, a gente está fazendo tudo ao vivo aqui, eu não tinha pensado sobre essa, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu costumo controlar minha vida com relação ao planejamento e eu brinco com a planilha, né? Mas eu faço planilha para quase tudo, né? De planejamento. Então, eu tenho que ter muita disciplina nisso e do ponto de vista de escrever. Eu gosto de escrever, de colocar isso num papel, porque a cabeça trai, né? Entendeu? Às vezes a cabeça esquece, faz isso, faz aquilo. Então, uma coisa simples, talvez, que eu colocaria é você colocar o planejamento e escrever como vai ser o teu dia, né? Você tem a planilha do treino, você tem a planilha do seu dia a dia, das suas atividades. Eu não faço nada sem minha agenda. Eu estou o tempo todo. Se eu vou até coisinhas simples do dia a dia, né? De falar assim, marquei um café, ou marquei não sei o quê. Eu já coloco lá na agenda para poder me disciplinar. Então, eu acho que essa é uma dica simples, né? Eu acho que é uma coisa super importante você realmente escrever, ter essa disciplina e você fazer o seu planejamento dentro de uma agenda. Não deixa as coisas te levar, porque senão você passa o dia... encontrei com parou para fazer isso, parou para fazer o cafezinho e tal. Então, planeje e realmente siga com bastante disciplina. Não precisa ser nenhuma grande ferramenta, né? Algo simplesinho, cada um com a sua forma, né? Ou escreve de forma digital, tem gente que gosta de escrever realmente, né? Num caderno, seja lá do que for. Mas planeja isso, siga esse. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso falar de dica para quem está querendo se planejar, querendo se organizar um pouquinho melhor. Eu acho essa maravilhosa. Eu sou um maluco do Outlook. Eu ponho tudo lá. Qualquer coisa que eu vou fazer tá lá. Até coisas pessoais, coisas da família, enfim. Então eu gosto muito Eu vou só complementar com algum negócio. Você vê à noite, né? À noite, por exemplo, a gente falou muito do negócio de dormir, né? Da importância do sono. Se você vai com coisas pensando do dia seguinte, se você vai... Bom, a grande maioria das pessoas, tem gente que tem uma capacidade incrível de desligar, né? Sim. Realmente coloca um botão off, quase que é isso, e apaga. Mas a maioria de nós, eu acho que se a gente vai com muita coisa na cabeça à noite, ou você tem um sono inquieto, né? Ou você fica pensando, ou até sonha, né? Normal a gente escutar esse tipo de coisa. Então, tira isso e escreve na tua agenda. Né? Eu escrevo, às vezes, até coisa ligada para o pet shop. É isso aí. Eu coloco lá no Outlook, que nem você falou, tá lá, porque aí no dia seguinte eu tiro isso da minha cabeça e falo assim, olha, eu vou lembrar disso amanhã. Eu não preciso ficar pensando nisso. Então sai, porque quando você escreve e colocou lá, você tirou da tua cabeça. Você vai olhar lá e depois tem que ficar olhando, né? Tem que seguir para poder seguir. Então é fundamental. Isso parece simples, mas é super importante. Muito bom. Gil? Vou dar uma dica conectada ao planejamento, que quando eu faço mentoria ou coaching de pessoas, a primeira sessão, quando a pessoa fala, não, eu gostaria de ser mais produtivo ou ter um melhor time management que todo mundo quer na vida, eu peço para a pessoa olhar para as últimas 2 semanas na sua agenda pessoal e profissional e colocar tudo na lista que você poderia tirar da sua agenda. Né? O que são coisas que você não deveria ter participado de reuniões, ou você não deveria estar copiado em e-mails, ou que você não deveria ter feito na vida pessoal porque não agregou. A vida é feita de escolhas. E dentro da escolha primária que a gente coloca aqui, quais são os objetivos na sua vida que você quer alcançar, eu tenho o meu wish list de objetivos, de ambições que eu tenho. Todo ano eu escolho onde eu vou dar mais, onde eu vou dar menos atenção. Né? O que eu quero alcançar nesse ano desse objetivo. Mas para realizar tudo isso, eu preciso tirar coisas da minha agenda antes de colocar coisas na agenda. Então, acho que esse exercício, de maneira frequente, para você olhar para trás, nas últimas 4 semanas, 2 semanas, o que você podia
o que você não deveria ter feito, o que você podia ter tirado da sua agenda, é um exercício super rica que vai te dar muito tempo extra e energia para fazer outras coisas mais relevantes. Esse ponto do Gil é ótimo. Assim, uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, toda vez que você escolhe fazer alguma coisa, você está escolhendo não fazer outra. Né? Então, toda vez que você escolhe gastar o teu tempo ou a tua energia, né, para executar uma tarefa que não te leva mais perto do teu objetivo, você está deixando de lado uma coisa que poderia te ajudar. Né? Então, essa é uma reflexão que eu faço, é uma reflexão que eu provoco para todo mundo. Esses dias eu estava falando com o meu time, né? E meu time me perguntando, poxa, como conciliar a faculdade, a vida familiar e tal. E a pergunta que eu falei para eles, assim, eu falei, antes de eu falar para vocês o que priorizar, eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês estão gastando, por exemplo, em redes sociais sem consumir conteúdo, né? Assim, só zapeando, sem de fato agregar valor, né? Então, assim, acho que a gente tem que olhar... Uma escolha. Assim, exato. O tempo. Se a gente vai usar a rede social, vamos usar a rede social para consumir um conteúdo como esse, agregar valor. Né? Então, vamos sempre buscar esse tipo de coisa. Isso é uma reflexão bem importante. E a última pergunta, essa é uma pergunta difícil de responder, hein? Recebo muitos invites de reunião e para ler e-mails e um fluxo muito grande de e-mails. E acaba acumulando, né, tudo isso. Como equilibrar isso? Como que vocês fazem, Eduardo? Bom, acho que esse é um desafio global, né? Acho que transcende aqui segmentos, tipos de empresa, todos eles. Mas eu priorizo, eu realmente priorizo e vou, do que o Gil falou, eu faço isso muito também de lista de e-mails, sabe? Eu me tiro, eu realmente vou lá, excluo e saio desses e-mails e eu coloco uma priorização com relação, obviamente, do meu time. Primeiro, eu olho todos os e-mails e vejo quem é do time, vou deixando que é, obviamente, que está fora do time, ou, obviamente, que é, no caso da web, do presidente do conselho, os conselheiros e assim por diante. Isso, para mim, é prioridade na hora de dar a resposta. E aí, depois, ao longo do dia, eu vou colocando as outras. Mas o principal que eu me organizei, me ajudou muito, foi a questão da pandemia. É a questão de deixar 15 minutos. Minhas reuniões, que eram de 1 hora, passaram a ser 45. Porque eu uso esses 15 minutos para responder os e-mails. O que estava acontecendo, e a pandemia trouxe muito isso, né? Você passou a ser o trabalho digital. Quando eu olhava a minha agenda, às vezes eu falava, meu Deus do céu, mas está uma colada na outra, e eu ficava no final do dia para responder os e-mails, e às vezes coisas que têm urgência de ser respondidas. Eu passei a fazer, falei com a minha secretária, falei, reunião daqui para frente é 45 minutos. Ah, mas às vezes não vai dar tempo. Não, você tem que exercer o seu poder de síntese para dar tempo nos 45 e você fica com 15 minutos para poder responder os e-mails. Então eu procuro fazer isso. Eu não vou negar que de sábado eu dou uma limpadinha, tá? Não sei se o Gil também faz, mas de sábado que fica para trás, eu às vezes, quando é muita coisa de artigo, muita coisa que eu não necessito responder agora, eu ponho numa pastinha, deixo lá separado e falo, no sábado eu vou dar uma leitura aqui de coisas de conhecimento. Mas os 15 minutos que eu coloquei nas reuniões, fundamental. Porque aí você vai limpando os e-mails e não deixa acumular. É assim que eu arrumei um jeito aí de tentar administrar melhor. Maravilha. Gil? Eu vou dar uma resposta que não é muito popular com algumas pessoas que tentam se comunicar comigo, porque falar não é muito popular, né? Mas eu acho que não dá para escapar disso. Se você quer ser uma pessoa, um executivo, um empresário de alta performance, com muita responsabilidade, com filhos, com amigos, e aí você entra nos grupos, né, de WhatsApp, por exemplo. Quantos grupos você não tem que responder? As pessoas se sentem pressionadas a colocar sua opinião. Bem, eu não sinto-me pressionado para opinar sobre tudo. Eu priorizo tudo. E tem gente que já sabe, o Gil não vai colocar essas coisas no grupo, etc. Eu realmente entro onde que é relevante, seja para a empresa, seja para o meu time, seja para a minha família, seja para mim e para minha esposa. Então, eu acho que priorizar os grupos que as pessoas têm uma expectativa que você participa. Eu estou no grupo para saber o que está acontecendo, mas as pessoas já sabem que eu não vou estar em todas as piadas, etc. Como é que eu faço com minha família também? Então, acho que ao redor de você sempre tem pessoas que têm certa expectativa. Aliás, essa expectativa eu achei ele crucial, seja com o time, seja comigo, com o Partido Global, seja com acionista, investidor, seja com meus filhos, com minha esposa. Então, eu alinho muito bem as expectativas que podem esperar de mim em certos momentos, porque eu tenho meus objetivos, eu quero ser feliz com meus objetivos e eu garanto que todo mundo em algum momento entre nesses objetivos. Esse equilíbrio eu acho que é importante, mas sem falar não, gente, esquece.
Bom, pessoal, fazendo um resumo, né, de tudo que a gente falou, né, a gente falou muito aqui de equilíbrio, falou muito de olhar para a vida corporativa, para a vida profissional com um olhar de atleta, né? A gente falou muito de nutrição, de sono, de descanso e a gente falou muito em resiliência, metas, quebrar o objetivo em várias etapas, né? Então acho que tem bastante insumo mental aí, né, para a gente pensar e refletir um pouco do como isso impacta o nosso dia a dia. Então queria chamar para as palavras finais, né, e dicas, perguntar um pouco para vocês, né, se vocês têm algum livro, um podcast, enfim, qualquer tipo de conteúdo que vocês leem sobre esse tema e que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal. Gil? Bem, eu tenho um livro que eu já comentei rapidamente aqui para vocês, mas eu sou louco por informação, então eu acompanho tudo que tem a ver com esses temas que a gente está conversando aqui, conhecendo gente do ramo executivo, empresarial ou atletas e como é que eu posso conectar isso com minha vida, eu adoro, né? Então não tem nenhum podcast fora do nosso aqui que seja específico. O livro que eu realmente adoro, que é The Powerful Engagement, que me ensinou muito na vida, eu não sei se ele tem em português, não sei se ele existe, mas recomendo 100% as principais lições desse livro, serve para qualquer um de nós, que tem a ver com descanso, recuperação, com treino, com alta performance, com gestão de energia. Para mim é crucial. E o resto, ser curioso para você querer ouvir e aprender dos outros. Legal. Eduardo? Bom, eu leio muito, eu adoro ler, agora tem uma infinidade de livros, mas se fosse escolher um, eu vou sair um pouquinho do protocolo aqui, porque eu acho que a gente está num ritmo de vida atual, e eu vou voltar no meu ponto de estar presente. Eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme, e se você consegue, quanto mais está no presente, a qualidade da decisão fica muito melhor, né? Às vezes a gente está discutindo numa reunião, ou a gente está lá presente na reunião, olhando aqui o e-mail, olhando o WhatsApp, ou às vezes você está até numa conversa de feedback, acontece, né? Você está lá com a pessoa e tem outras coisas, né, que às vezes entra uma mensagem e você vai olhar e tal. E eu acho que é muito difícil você coordenar tudo isso. Então eu vou dar um livro super simples, não é um livro técnico, é um livro fácil de ler, inclusive. Ele não é para o lado de autoajuda, às vezes as pessoas falam, não gosto muito do livro de autoajuda, tal. Ele não é para isso, que se chama O Poder do Agora. É um livro super simples, fácil de ler, tem traduzido, tem a versão traduzida, dá para vocês comprarem, mas eu acho que é fundamental, ele me ajudou muito no momento de vida que eu estava também abrindo muita frente, muitas janelinhas abertas, né, muitas abas abertas, aí, vamos dizer assim, e ele me ajudou muito nesse sentido. E eu acho que tem uma qualidade, quando você consegue ficar no presente, né, você está aqui 100%, e em decisões ou na vida, eu acho que ele ajuda muito você conseguir entregar tudo isso que a gente falou. Então, a dica é essa, leiam O Poder do Agora, leiam uma, às vezes duas vezes, na primeira vez às vezes você não entende tudo, quando você lê a segunda vez eu acho que ajuda bastante. Super simples, livro curtinho, que às vezes a gente tem umas dicas de livro, né, de 500, poxa, mas 500, é um livro super bom que eu acho que ajuda bastante. Muito bom. Eu queria fazer uma provocação, acho que todos esses livros e todo esse estudo nasceu, né, um pouco desse estudo da Harvard Business Review que eu acabei de comentar. O nome em inglês é Corporate Athlete, ou seja, o atleta corporativo. Com certeza deve ter traduzido aí, então eu convido todo mundo para dar uma lida. É um artigo de uma página e meia, super legal, que pincela todas essas questões que a gente discutiu aqui. Recomendo todo mundo que dê uma lida. Acho legal também indicar algumas. Eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de ferramenta de conteúdo do Instagram. Então o Joel J é um perfil que fala bastante sobre performance, o Bernardinho, o Ricardo Basaglia, que é o nosso CEO da Page Brasil também. Então acho que é uma recomendação super válida aí para vocês. Pessoal, para vocês continuarem tendo acesso a todos esses conteúdos, a todo esse material, queria convidar todo mundo para que vocês se inscrevam, né, na nossa página Michael Page e Page Personal no site. Né, lá vocês vão ter acesso a todas as vagas abertas, né, a todas as posições possíveis. Vai estar tudo isso no link da descrição aqui do vídeo, então vocês podem ter acesso. Convido vocês também a seguir o Instagram @pagegroupbr, é um Instagram, enfim, onde a gente faz a caixinha de perguntas, a gente posta conteúdos, a gente faz o release de todos os nossos materiais.
E o link, lembrando, do estudo de remuneração está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Não deixem de ativar o sininho aí no canto da tela, não deixem de seguir a gente no Spotify e no YouTube. Mais uma vez, foi um super prazer ter vocês aqui conosco, ter convidados desse calibre aqui falando conosco. E vamos lá, vamos buscar a alta performance aí em tudo que a gente faz. Um abraço!